Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória e o futuro de Rafael dos Anjos, que finalizou Kevin Lee na luta principal do UFC Rochester, que aconteceu no último fim de semana. Mas antes de falar sobre o Rafael dos Anjos, eu queria agradecer a todos vocês. Passamos da marca de 20 mil inscritos aqui no canal Encarada no YouTube. Eu estou feliz demais, muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa luta, que a gente tem todos os dias para oferecer o melhor do mundo das lutas para vocês. Continuem com a gente, sempre comentando, mandando suas sugestões, largando o like e se inscrevendo. Se você ainda não está inscrito no canal Encarada, não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Então vamos ao que interessa, porque o Rafael dos Anjos deu uma aula de experiência, ele mostrou o que é ter experiência no MMA contra o Kevin Lee na luta principal do UFC Fight Night, que aconteceu no último fim de semana. O Kevin Lee estava fazendo sua estreia na categoria dos meio médios e o Rafael dos Anjos vinha de 2 derrotas consecutivas. E principalmente por conta dessas últimas 2 derrotas, o Rafael dos Anjos tinha perdido aí para o Colby Covington e para o Kamaru Usman. Foram 2 derrotas bem parecidas, onde esses dois rivais usaram muito bem, eles são oriundos do wrestling, então eles usaram muito bem esse jogo para pressionar o Rafael na grade e assim conseguiram abrir caminho para a vitória na decisão dos juízes. Foi natural que a gente visse no início da luta o Kevin Lee fazendo o mesmo jogo. Kevin Lee começou no ritmo muito acelerado, pressionou logo de início o Rafael na grade, estava batendo forte também, foi para trocação para o tudo ou nada, mas na grade estava pressionando muito bem, obviamente investindo nesse jogo de pressão na grade, onde o Rafael tinha que fazer um trabalho de isometria, né, para se manter de pé e gastar a energia dos braços. Era essa a estratégia do americano. O problema é que era a primeira vez do Kevin Lee na categoria dos meio médios, ele não sabia como seria a performance. E no intervalo, não sei se vocês perceberam na transmissão, no intervalo do primeiro para o segundo round, o Jason Parrillo, que é o treinador de boxe do Rafael dos Anjos, ele cantou a pedra. Ele já falou logo pro Rafael, ó, ele não vai aguentar esse ritmo a luta inteira, então tenha paciência, fica tranquilo, continua fazendo o seu jogo, que ao longo da luta você vai sobressair. E foi exatamente o que aconteceu. Logo ali do meio do segundo round, do meio pro fim do segundo round, o Kevin Lee já não era mais o mesmo, já estava indo de forma desesperada para as pernas do Rafael para tentar algumas derrubadas. Na trocação ele sabia que ia passar um pouco de prejuízo, né? Embora ele tenha ido um pouco melhor na distância, ele deu umas boas joelhadas no clinch também, mas o Rafael é muito mais perigoso na trocação do que o Kevin Lee. O Kevin Lee então fez esse jogo de grade, trabalhou na grade, fez pressão na grade e tentou algumas derrubadas. E o Rafael dos Anjos abusou da experiência, ele em nenhum momento, assim como o Kevin Lee fez, ele se afobou na luta, ele ficou muito tranquilo mesmo quando estava em desvantagem. E é bom lembrar que essa foi a 6ª luta do Rafael dos Anjos na categoria dos meio médios, e de 6 lutas, 3 lutas o Rafael dos Anjos fez 25 minutos, ou seja, 5 rounds, contra Robbie Lawler, contra Colby Covington e contra Kamaru Usman. O brasileiro fez 5 rounds, mesmo sendo pressionado na grade contra os últimos 2 rivais, ele teve mais essa experiência de fazer 25 minutos lutando, coisa que o Kevin Lee, um estreante na categoria dos meio médios, um cara que saiu dos leves para lutar mais pesado como meio médio, não tinha essa experiência. Então o Rafael dos Anjos, quando chegou ali no terceiro, no 4º round, estava um pouco cansado sim, mas estava muito mais inteiro do que o Kevin Lee. O Kevin Lee já estava desesperado tentando derrubar, tentando encontrar uma forma de finalizar a luta, e o Rafael dos Anjos estava um pouco mais tranquilo até encontrar a brecha para a finalização no 4º round. É bom citar também que o Rafael dos Anjos exaltou os treinos de wrestling que ele tem feito para melhorar exatamente nessa área que ele encontra a maior dificuldade diante de alguns rivais da categoria. É bom lembrar que a elite da categoria dos meio médios é formada por caras oriundos do wrestling, né? Tyron Woodley, Ben Askren, Kamaru Usman, Colby Covington, todos esses caras são oriundos do wrestling. Então se o Rafael dos Anjos quiser ser campeão um dia, ele tem sim que melhorar nessa área, e ele já está melhorando. Ele mesmo diante de um adversário como o Kevin Lee, ele tentou algumas derrubadas, e é exatamente como tem que ser. O cara que treina essa deficiência no wrestling, ele tem que treinar não só para se defender, mas para atacar também. E o Rafael dos Anjos fez isso contra o Kevin Lee. Não custa repetir que essa categoria dos meio médios, na minha opinião, é a categoria mais complicada que a gente tem atualmente dentro do Ultimate, porque ali no top 15 só tem casca grossa, só tem brabo, só tem lutador de altíssimo nível, vários lutadores com sequência grande de vitórias, então é bem complicado se manter no topo. O Rafael era o 3º colocado no ranking oficial antes de enfrentar o Kevin Lee. Ele deve se manter nessa posição porque acima dele está o Colby Covington e o Tyron Woodley. Se ele passar alguém, ele vai passar o Covington, que está sem lutar. Eu não acho que ele chega a passar o Tyron Woodley. E agora, falando de futuro, o Rafael dos Anjos, depois da luta, ele não pediu nenhum rival em especial, ele só disse que sente que pode ser campeão da categoria dos meio médios, ele vai aceitar quem o UFC colocar na frente dele, mas é só falando, dando um panorama da divisão para mostrar para vocês
quais as opções o Rafael dos Anjos tem. O Kamaru Usman, que é o atual campeão absoluto da categoria dos meio médios, ele já declarou recentemente, inclusive numa entrevista que a gente mostrou aqui no canal Encarada, que ele pretende fazer a primeira defesa de cinturão contra o Colby Covington. Já o Tyron Woodley estava escalado para enfrentar o Robbie Lawler no dia 29 de junho, mas esse confronto não vai mais acontecer, pelo menos não nessa data, porque o Woodley acabou se machucando, o Lawler ficou sem adversário. Informações do Combate.com do meu amigo Rafael Marinho: o UFC pretendia colocar Santiago Ponzinibbio no lugar do Tyron Woodley contra o Robbie Lawler esse dia 29 de junho, mas o Lawler prefere esperar pelo Tyron Woodley para fazer essa revanche acontecer. Ou seja, se o Lawler for esperar pelo Tyron Woodley, essa luta vai ter que acontecer numa outra data. Então tanto o Woodley quanto o Lawler acabam saindo desse duelo do dia 29 de junho. O UFC vai ter que arrumar uma outra luta. Um cara que tá sem luta e poderia encaixar aí pro futuro do Rafael dos Anjos é o Darren Till, só que o Darren Till, ele se envolveu recentemente num caso de polícia na Espanha. Ele acabou preso, depois foi liberado depois de pagar uma multa. O Darren Till, ele ainda não tem data para voltar ao octógono. O Jorge Masvidal e o Ben Askren vão se enfrentar no UFC 239. A gente tem o Anthony Pettis aí, que fez sua estreia na categoria dos meio médios, nocauteou o Stephen Thompson, mas vai voltar para a categoria dos leves para enfrentar Nate Diaz no UFC 241 lá em agosto. O Stephen Thompson está sem luta. Outros caras que estão sem luta também seriam Leon Edwards, Santiago Ponzinibbio e, é claro, Eliseu Capoeira. Todos esses caras poderiam encaixar muito bem para o futuro do Rafael dos Anjos. O problema é que todos eles estão abaixo do Rafael no ranking oficial da categoria dos meio médios. Então, por isso, eu acho que a luta mais interessante para o futuro do Rafael dos Anjos talvez fosse um confronto contra o Santiago Ponzinibbio. Tudo bem que o Ponzinibbio está abaixo do Rafael dos Anjos na categoria, isso pode evitar um confronto, o Rafael pode acabar não querendo enfrentá-lo por conta desse motivo, mas é bom lembrar que os dois já trocaram farpas nas redes sociais, então existe uma historinha de rivalidade aí, Brasil-Argentina, quem sabe isso pode impulsionar a possibilidade desse confronto. Mas é claro, essa é só a minha visão, eu quero saber a opinião de vocês. Na opinião de vocês, qual deve ser o próximo rival do Rafael dos Anjos no UFC? Você concorda com o brasileiro? Ele ainda pode sim ser campeão na categoria dos meio médios? Comenta aí.